Aleluia. Boa noite, igreja. Amém? Boa noite. Fique de pé no seu lugar. Vamos começar essa noite de exaltação e louvor a esse Deus. Que bom ter você aqui com a gente hoje. Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar? Cantai, perto está o Senhor. As palmas. A Ele o templo erguei, com louvor o palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai, cantai uma canção, eterno é o seu amor, pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai, louvai a Deus aqui. Cantai, cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor o palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Deus habita. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Vamos cantar. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor no palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Vamos cantar onde Deus habita. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor no palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Cantai, Subiu. cantai, De novo, cantai. cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor no palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui.
Aleluia! Aplauda o Senhor. Irmãos, podem estar assentados. Boa noite. Você que conosco glorifica o nome do Senhor neste culto. Hoje nós estamos com uma dificuldade com a nossa internet. Então, aquele que puder assistir este culto após a nossa transmissão, ele está sendo gravado e será então depois disponibilizado. A nossa saudação também. Diz o texto bíblico na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Que este culto que prestamos ao Senhor possa glorificar o nome dele, hoje e para sempre. Nós estaremos continuando esse nosso culto e quero informar a vocês que para que vocês possam pegar, né, o formuláriozinho para apresentação do seu motivo de oração. Ele tem ali na frente. Nós vamos ter o nosso 90 segundos para nos cumprimentarmos, e você pode aproveitar também esse momento para, se você quiser apresentar um motivo de oração, você pode pegar o formulário lá na frente com a nossa equipe de recepção, e no momento da entrega dos nossos dízimos, você poderá então trazê-lo aqui. E por mais uma vez, que o tempo que passarmos aqui, os louvores que entoarmos, sejam para a honra e glória de Deus. Então vamos ter os nossos 90 segundos para que, movimentando, nós possamos cumprimentar uns aos outros. Quero ver se vocês lembram essa daqui, ó. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior do que? Só a igreja, vamos lá. Me foi dado todo mundo? Vida, alegria, em todo tempo, amigos, família, muitos irmãos, oh Jesus, meu amigo, verdadeiro, que fez
tudo ao me dar a salvação. Vai, Caio. Tenho vida, amigos em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Lá em cima, lá em cima. Declare. Eu sou grato por tudo que tenho. Maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, quando? Em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oh Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor quando? Em todo tempo. Não é um momento a outro, é em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo terá sempre nossa canção. Declare. Quero ensinar uma coisa pra vocês, ó. A gente vai fazer um negocinho aqui no vocal, mas eu queria que a igreja fizesse junto com a gente. Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá. É só isso. Vamos ver se aprenderam? Vamos lá. Vocês estão tímidos ainda, vamos lá. Mais uma. Então só a igreja, ué, vamos lá. Yeah, yeah. As palmas, cadê? Yeah, yeah, yeah. Pra acabar. Yeah.
Amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar nessa década. Eu não vou falar qual é, mas tá lá atrás. Vamos lá? Cereja, contigo, filha. Assim, ó. Ah, vocês lembram disso? Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Vamos nesse refrão. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. O que Ele é? Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso. Excelso, supremo, crescendo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é muito santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez, Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Ele morreu, pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe
trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Mais alto um pouquinho, vamos lá. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Aleluia, seu nome é santo, Deus. Aleluia, seu nome é santo, Pai. És dono de tudo, Senhor. Dono das estrelas, dono da nossa vida para sempre, Pai. Reinarás sobre essa terra, sobre o universo. Aleluia. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos hão de confessar teu nome. Querubins aos seus pés se prostram, serafins declaram que és santo. E a minha alma, adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória Shekinah, toda a terra se encherá para sempre. És e sempre serás. Bruna. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos hão de confessar teu nome. Querubins. Querubins aos seus pés se prostram, serafins declaram que és santo. Então levanta sua mão e adore. E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu
adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, e sempre serás, e sempre serás, e sempre serás, e sempre serás. Aleluia, minha alma. E a Minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, e sempre serás. Amém, aleluia. Vamos com IBMR Notícias? Então vamos lá, IBMR Notícias. Hoje, com alegria e gratidão, celebramos o Dia do Homem Batista. Um momento especial para louvar a Deus pela vida de cada homem que tem caminhado com fé, servindo com dedicação, coragem e amor. Louvamos ao Senhor por cada pai, filho, irmão, esposo, amigo e conselheiro. Por cada servo fiel que em sua jornada busca refletir o caráter de Cristo em suas atitudes, palavras e decisões. Que o Senhor continue fortalecendo os homens desta igreja para que sejam instrumentos de paz, verdade e justiça, cumprindo com fidelidade o propósito que Deus confiou a cada um. Na Missão Betesda tivemos um domingo mais que especial. O irmão Fausto compartilhou a palavra, trazendo ensinamentos do livro de Jonas aos corações dos irmãos em Santa Rita. Também realizamos a Escola Bíblica Dominical para as classes de crianças e jovens, semeando fé e fortalecendo vidas desde cedo na caminhada com Cristo. Venha fazer parte dessa equipe que serve com alegria, amor e dedicação. O Crianças IBMEA está promovendo mais uma palestra especial no próximo domingo, dia 8 de junho. O tema será Criando Meninos para a Glória de Deus. Um momento voltado para mães e pais cristãos que desejam aprender mais do Senhor e trocar experiências com outros pais. A palestra vai acontecer às 17 horas lá no Salão Térreo da igreja. Se puder, leve um lanche para compartilhar. Será um tempo precioso de aprendizado e comunhão. E no dia 22 de junho, conversaremos sobre o tema Criando Meninas para a Glória de Deus. Serão momentos preciosos de aprendizado, troca de experiências e comunhão entre famílias. Participe e venha se fortalecer com outros pais nessa missão tão especial. O passeio da família IBMEA é sempre um momento maravilhoso de muita comunhão e diversão. Esse ano ele vai rolar no dia 6 de setembro. O valor do investimento é de R$ 200 para aqueles que forem de ônibus e R$ 180 para os que forem de carro. Os valores podem ser parcelados e, claro, crianças têm condições especiais. Procure a irmã Alzira ou a secretaria da igreja para inscrições ou mais informações e não deixe para depois, pois as vagas são limitadas. E hoje é dia de ceia. Prepare seu coração e celebre conosco esse momento tão especial. Você quer ficar atualizado com o que está acontecendo na nossa igreja?
Entre em contato com a Secretaria pelo número 968114842 e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. E se você deseja rever alguma notícia, no site batistadomeyer.org.br você encontra todas as edições do IBMeyer Notícias. Amém. Tempo de expressarmos a nossa gratidão de uma forma prática, apresentando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Então, você que veio preparado para esse momento, você então poderá trazer aqui à frente. Os nossos diáconos e diaconisas estarão aqui recebendo a sua oferta e poderá também utilizar as informações bancárias que sempre aparecem em nossas transmissões. Aparece aqui a nossa tela, mas você de casa também poderá fazê-lo utilizando essas informações. Então, enquanto nós ouvimos a banda, você pode trazer a sua oferta. Tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Obrigado, Senhor. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Família, por toda a cura, pelas conquistas, de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Graças te damos. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Senhor, nosso Deus e Pai, como acabamos de cantar, Senhor, te damos graças por tudo, todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, ó Deus, e nesse momento especialmente a bênção financeira, Deus, porque mais um mês o Senhor nos sustentou e tenho certeza, Deus, que mais um mês o Senhor há de nos sustentar também. Obrigada, Senhor, pelos recursos que o Senhor tem dado a cada um de nós para podermos estar vivendo, Senhor, e também para contribuirmos com a Tua obra. Senhor, obrigado por cada irmão que pôde vir aqui à frente, ofertar, dizimar, ó Deus. Muito obrigado pelas suas vidas, pelas suas contribuições, porque o Senhor também tem sustentado a eles. Obrigada, Senhor. Ó Deus, quanto aos que não puderam, Deus, estar aqui entregando dízimos e ofertas, que se tiver alguma dificuldade financeira, que o Senhor, ó Deus, possa prover os recursos desses irmãos também, ó Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Jesus está próximo de encerrar o seu ministério aqui na terra e ele faz algumas orações ao Pai. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma oração, um pedido que ele faz. Então, nós temos o Evangelho de João, no capítulo 17. Quero sugerir que você depois leia todo o capítulo. Jesus faz uma série de pedidos. Nós vamos focar nesta noite. Vamos lembrar que ele está terminando o seu ministério. E é muito interessante quando nós lemos a Bíblia, sempre as últimas palavras dos personagens da Bíblia, né, homens e mulheres da Bíblia, as últimas palavras elas têm um peso muito diferente, um peso maior. Quando avaliamos, quando colocamos uma palavra no início do ministério ao final, a gente sente que a palavra do final ela tem é como se a pessoa quisesse falar aquilo que foi mais importante, ou condensar as suas ideias. E eu gosto desse momento de Jesus, e creio que tem muito a ver com o momento que nós estamos passando. Diz assim o texto bíblico: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Um belo testemunho, né? Ô Pai, esses que estão aqui comigo, eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. E eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, dentro dos pedidos que Jesus faz ao Pai, o Filho faz ao Pai, é que nós fôssemos guardados, os discípulos fossem guardados. Lendo um pouquinho mais este capítulo, você vai encontrar Jesus falando: eu não peço só por esses, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Isso inclui eu e você, que hoje cremos em Jesus como Senhor e Salvador. E um dos pedidos que ele faz é: Pai, guarda-os. Que palavra bonita, guarda-os. E Jesus é bem prático. Ô Pai, eu caminhei com eles durante o tempo determinado por ti, o tempo em que eu tenho estado aqui em obediência à tua palavra, ao acordo que temos enquanto Pai, Filho e Espírito Santo. E olha, todos os dias que eu estava aqui, eu estava guardando-os. Mas Pai, eu vou voltar para ti. Eu preciso fazer um pedido ao Senhor: guarda esse povo. Guarda esse povo. E eu fico pensando assim, Jesus, ele conhecia o coração, né?
Eu penso que Jesus olhou para os discípulos e, vendo aqui o futuro para nós, falou: se deixar sozinho, se deixar esse grupo aí sozinho, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, Pai, guarda esse povo, guarda esses que o Senhor tem me dado. E lá na frente, então, Pai, eu estou pedindo também por todos aqueles que hão de crer. Senhor, eu estou pedindo pelo Pedro, né, que nasceu em 1955, ou que vai nascer em 1955. Isso, né? Estou com 69 anos, né, e meio já, está chegando aí nos 70. Então, a oração que Jesus fez naquele dia, ele contemplava também a mim. Okay? Então, assim, ó, guarda o Pedro, porque se deixar ele sozinho, não vai dar certo. O texto que nós lemos terminou: guarda-os do mal, e no começo Jesus é bem explícito: Pai, guarda-os para que sejam um. Parece-me que no coração de Jesus, ao olhar, né, o coração, ao examinar o coração, né, do primeiro grupo de discípulos, não só daqueles 12, mas daqueles que o acompanhavam, parece que Jesus olhou no coração deles e falou assim: tem uma coisa que é preocupante, tem um desafio que eles não vão conseguir resolver sozinhos, que é o desafio da unidade. Então, Pai, guarda-os para que sejam um. E a unidade que Jesus pede ali ao Pai e orienta a igreja a que seja, é uma unidade maior do que uma unidade institucional, uma unidade organizacional. Sim, nós temos essa unidade, né? Quando nós nos intitulamos Igreja Batista do Meia, nós temos uma unidade com os batistas. Essa unidade é organizacional. Ela é mantida por normas, por regras, estatutos, regimentos. É mais do que isso. Essa unidade é importante, mas Jesus está falando de uma unidade maior do que essa. Podemos ter uma unidade de ideias, de pensamentos, de causas, e isso é importante. Nós podemos ter uma unidade pela causa de cuidado com os carentes, cuidado com os vulneráveis. Isso é bom, isso é importante. Mas há uma unidade maior que Jesus nos solicita. Ele vai dizer: Pai, é como nós somos um. Então, é essa unidade que Deus espera que tenhamos. Mas quando eu penso em Jesus pedindo para guardar para a unidade, e no final guardar do mal, eu comecei a pensar que males podem surgir à frente da igreja, ou que surgiriam à frente da igreja, para que a unidade fosse quebrada, a unidade fosse afetada, a unidade fosse ameaçada. E eu gostaria de compartilhar com vocês não só perigos que nós podemos encontrar no nosso dia a dia, mas perigos que a gente pode encontrar na história da igreja. Estudar a história da humanidade é algo muito rico e muito importante para nós sabermos por que estamos aqui e por que somos o que somos, por exemplo, enquanto uma sociedade. A nossa sociedade, na sociedade brasileira, nós somos o que somos em função de uma história, de um passado, não só das decisões presentes. Então vamos procurar identificar alguns perigos que a igreja tem enfrentado e enfrentamos hoje, quanto a que esta realidade, esta expectativa de unidade possa acontecer em nossos dias. Primeiro, perigos externos. Os perigos externos, a gente precisa entender que o mundo nos odeia. O mundo não... Quando Jesus fala, né, que o mundo me odiou e o mundo vai odiar os discípulos, não é só uma questão de pessoas nos odiarem. Essa palavra mundo ela é mais abrangente.
é o sistema do mundo, as estruturas do mundo. As estruturas do mundo daquela época odiavam Jesus e, por sua vez, odiavam os discípulos. Uma estrutura de poder, uma estrutura religiosa que odiava Jesus e queria odiar os seus discípulos. Isso continua até hoje. Precisamos entender que o mundo jaz no maligno. Ouvimos hoje pela manhã, vivemos num mundo em que as sociedades, as nações, elas se afastam cada vez mais conscientemente de Deus. E ao se afastarem de Deus, estão se afastando daquilo que a gente crê. E algo que eu aprendi na minha caminhada por algum tempo, é que às vezes uma resistência à minha fala, à minha presença, era porque a pessoa se sentia incomodada, julgada e condenada, sem que eu nada falasse. Aí a gente vai amadurecendo e vai entendendo. Porque quando eu e você, quando a Igreja de Cristo, ela diz não à corrupção, aqueles que estão envolvidos na corrupção, sejam pessoas, sejam instituições, organizações, elas vão nos odiar. E elas vão nos sentir o quê? Condenadas, porque nós não entramos nesse esquema. Se nós temos um movimento ou um grupo promovendo a injustiça e nós estamos apontando isso é injustiça e nós partimos com ações para a justiça, a impressão, a leitura que algumas pessoas vão fazer é que nós estamos condenando as ações dele. E nós não estamos falando nada, estamos apenas agindo contrário a essas estruturas ou a esses grupos. Então, isso é um perigo externo, tá? Que nós enfrentamos. Não podemos cair na armadilha. Se cairmos na armadilha, nós vamos perder a unidade. Mas os maiores perigos que nós temos são os perigos internos. Quando a gente vê a história da igreja, e quando até cantamos hoje alguns cânticos, a gente precisa olhar o todo, a história. Nós cantamos que os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja, as perseguições não pararam a igreja, isso é verdade. Mas, espera aí, Europa hoje é um continente que precisa ser evangelizado. É um continente chamado pós-cristão. Olha, na Europa estão alguns países berço da reforma. É um dos maiores movimentos de avivamento da igreja cristã. Então, como é isso? Esse nosso cântico, ele vai se encaixar nesta realidade. Eu pude visitar a Biblioteca de Alexandria. Foi um presente que eu ganhei. E é uma coisa fantástica, um negócio assim, realmente de outro mundo. Gente, Alexandria foi o local em que, há séculos atrás, eruditos se reuniram para fazer uma tradução da Bíblia. E esta cidade, com essa história, esta marca tão importante, você não vê cristianismo. A igreja foi vencida naquela cidade, naquele país. E é para a gente começar a pensar, bem, o que aconteceu? E eu penso que o que tem acontecido na história da igreja é que a gente não tem trabalhado muito nos perigos internos. Sim, leões não fecharam igrejas, perseguições, não fecharam e não fecham. Vez ou outra nós ouvimos aqui uma história de missionários e missionárias em países com grande perseguição, mas lá está a Igreja de Cristo. Então, um perigo interno são as heresias. E nós podemos encontrar no texto bíblico algumas. No começo, os judaizantes.
E Paulo vai enfrentar esse pensamento. Alguns chegaram e falavam: olha, você, para ser cristão mesmo, você tem que ser judeu antes. Então, se você não foi circuncidado, você tem que se circuncidar. E Paulo falou assim: nada disso, para com isso. Ninguém precisa ser judeu para ser cristão. É uma nova aliança. E se você é judeu, ok, você vai ter um estilo diferente, inclusive de liturgia, mas não há necessidade de ser um judeu primeiro para ser cristão. Então isso foi enfrentado. Uma outra que nós encontramos no texto bíblico são os gnósticos, que, assim, de uma forma bem reduzida, né? Bem resumida, afirmava que você podia chegar a Deus a partir do conhecimento. Aí, novamente, o texto bíblico vai ser muito claro. Olha, é pela graça, é pela fé, não é por pensamento, não é por nenhum conhecimento oculto que se chega a Deus. Vamos encontrar também o que chamamos de docetismo. É uma teologia que vai dizer que Cristo não veio em carne, era só uma aparência. Então, não encarnou. E João, então, vai dizer lá numa das suas cartas: olha, se alguém diz que Jesus não veio em carne, esse está com o espírito do anticristo. Então, as heresias sempre vão surgir no seio da igreja. Hoje nós temos aí, né, teologia da prosperidade, teologia da livre graça, que diz que você pode chegar a Deus através de uma compreensão, de um assentimento intelectual. Elas sempre vão surgir no seio da igreja e vão minar a igreja. Então, enquanto leões e perseguições não fecham igrejas, as heresias podem implodir uma igreja. Mas uma palavra de cuidado, né? A heresia não é aquilo que a gente, não é aquilo que o outro pensa diferente da gente, ok? Então, antes de afirmar que algo é uma heresia, estude a Bíblia, porque nós somos muito rápidos, né, em julgar essas questões. Então, elas sempre existiram no contexto da igreja e vão continuar a existir, vão continuar acontecendo, mas é preciso que estudemos, que meditemos, que possamos aprofundar o nosso conhecimento antes de falarmos que isso ou aquilo é uma heresia. Mas é um perigo interno. O outro perigo que vejo são as disputas de poder. Sempre houve no contexto da igreja disputas de poder. E às vezes nós temos alguns pensamentos que são, para mim, um pouco confusos. Nós não queremos, às vezes, colocar em público falhas que são nossas. E a Bíblia é um livro público. Um livro público, está aí, né, em trocentas línguas, e em cada uma das línguas, muitas versões, e elas revelam as fraquezas da igreja, mostrando que, enquanto organização humana, nós temos, sim, as nossas falhas. E temos, sim, a presença de Deus para nos ajudar a vencermos essas falhas, porque nós somos falhos, né? Nós somos limitados. O Todo-Poderoso é Deus. Aquele que conhece bem os caminhos e sem desvios é Deus. Nós estamos nesse caminho e, vez ou outra, nós nos desviamos. A Bíblia é um livro público. Lá em Lucas, no capítulo 9, texto bastante conhecido, nós temos uma experiência que para nós, a gente diga, puxa vida, os discípulos andando juntinho com
com Jesus, Lucas 9:46. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Quem é o maior nessa história, dentre nós? E o maior tem a ver com poder. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse será o grande. Do tipo, você quer poder? Seja o mais fraco. Se você quer poder, seja o mais fraco. É um tema que podemos e precisamos aprofundar nos nossos dias. Nossa, a disputa pelo poder no mundo é algo assustador. Aí, você lendo esse texto, logo no começo, né, do Evangelho, você fala, depois de uma dessa, depois de Jesus falar isso, para com essa disputa de querer ver quem é o maior, para com essa disputa de poder, acabou. Os discípulos não vão fazer mais isso, né? Capítulo 22 de Lucas, verso 24. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então, queridos, a disputa pelo poder, isso não é novidade. Isso não é novidade. Infelizmente, no contexto de igreja, isso tem se repetido. E a igreja cristã, nessa busca de poder, ela tomou decisões equivocadas. Ela se uniu a impérios. A primeira união foi com o Império Romano, e a coisa não deu certo. Depois, na Europa, ela vai se juntar aos reis ali, quando a Europa deixa esse sistema, né, feudal e solidifica o sistema do reinado, né, da realeza. A igreja se une a isso, não deu certo. E hoje nós temos, né, em vários países, a igreja fazendo uma opção por poder, se juntar a poder políticos, não tem dado certo. E quando isso acontece no seio da igreja, isso é um caminho para uma igreja implodir. O João, escrevendo na sua terceira carta, dá o nome de uma pessoa que começa a trazer problema para a igreja. Vamos lá. Terceira carta de João, os versículos 9 a 11. Nós temos o Diótrefes, não é outro texto de Paulo falando que havia na igreja uma pessoa chamada Diótrefes, que ele não aceitava, ele não recebia os irmãos que chegavam até a igreja, e ele não recebia e não deixava que os irmãos da igreja recebessem. E Paulo vai dizer, não é João, é Paulo dizendo: olha, quando eu chegar aí eu vou ter uma conversa séria com esse nosso irmão Diótrefes, porque ele está fazendo isso achando que tem muito poder. Queridos, isso é algo que está acontecendo dentro da igreja. Em momento algum, Jesus diz que essas pessoas não são cristãs. Ele está falando dos seus apóstolos. Isso sugere que eu e você podemos cair nessa armadilha. Eu e você podemos entrar numa disputa de poder.
Já que isso é tão forte, né? Era naquela época e hoje é tão forte, a gente pode cair nessa armadilha. E às vezes sem perceber, a gente vai tomando pequenas decisões e de repente a gente está envolvido numa disputa de poder. E o último perigo interno que quero compartilhar com você são as dissensões. Filipenses capítulo 4, versos 2 ou 3. Filipenses 4, versos 2 e 3. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então parece que essas duas mulheres, crentes no Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo dá um bom testemunho, elas me ajudaram muito, mas parece que essas duas estavam numa situação de eu não falo com ela, não quero nem ver, né? Não quero nem chegar perto. Irmãs em Cristo Jesus, cristãs, mas criou-se uma dissensão tamanha que o apóstolo Paulo, bem de longe, Filipenses é uma das cartas da prisão, precisasse escrever e colocar os nomes. Olha, por favor, conversem com essas duas irmãs para acabar com essa história, para acabar com essa situação de eu não falo com você, eu não olho para você, eu não cumprimento você. Essa minha palavra à igreja tem dois motivos. O primeiro é que, embora não seja uma surpresa, mas algumas situações dessas têm acontecido aqui conosco. Estou sendo procurado por alguns irmãos e irmãs com muita tristeza no coração, dizendo que uma pessoa, outra pessoa não está cumprimentando, não está falando. Irmãos, isso não é bom para a igreja. Isso vai tirar a força da igreja, isso vai minar a igreja. Para com isso. Isso vai fazer mal para você. Isso vai fazer mal para a sua família. Hoje teve uma experiência muito interessante com as crianças, que numa situação lá, que não precisamos entrar em detalhe, a criançada foi toda junta lá para o módulo infantil, para atender lá um chamado. E ali tinha criança, assim, quando Jesus fala que a gente precisa ser como criança, né, nessa liberdade, não é à toa. As crianças, você percebia que não estava nem um pouquinho preocupada com essas coisas que gente grande está fazendo. Coisa bonita, né? Mas como é triste o nosso coração ouvir que, pastor, a pessoa passa por mim, não cumprimenta. Chega a um ponto de ser falta de educação, né? Porque você dá boa noite, bom dia, eu nem chego à questão espiritual. Acho que antes da questão espiritual, há uma questão de relacionamento básico com o outro. E aí, quando a gente pensa que isso acontece entre irmãos, isso é muito triste, irmãos. Você vai adoecer a sua família. Porque essas crianças hoje que estão ali, e graças a Deus não estão muito preocupadas com isso, essa criança pode começar a olhar para o seu comportamento e falar, bem, espera aí, se os meus pais, quando enfrentam uma frustração, eles agem desse jeito, então esse deve ser o jeito correto de agir. Então, lá na frente, ele vai ter frustrações. Então, isso é líquido e certo, tá? A vida não é legal. O mundo jaz no maligno. Então, essas crianças vão enfrentar frustrações.
Vou enfrentar? Não, não é assim, não é o que você quer, não é o que você pensa. E qual vai ser a forma de reagir? A que aprendeu em casa, que é não cumprimentando, é não trabalhando essa questão de uma forma saudável. Então, até para você economizar, né? Senão daqui a pouco, na juventude, você vai ter que pagar muita terapia para o seu filho. Então, até por uma questão econômica, para com esse comportamento. Você ficar triste, você ficar chateado com algo que não aconteceu segundo a tua vontade, na sua expectativa, isso é natural. Mas quando a gente passa a esse ponto de evitar o outro, de não querer falar com o outro, de não olhar no olho do outro, e Deus é fantástico. Eu acho que Deus é fantástico e bem-humorado. Essa pessoa que você não está querendo cumprimentar, ou que não está querendo... É teu irmão ou a tua irmã em Cristo Jesus. Não importa, cara, não existe ex-irmão, né? E o irmão em Cristo você não escolhe. É Deus quem escolhe. Ah, mas eu não gosto dele. Continua sendo seu irmão. Deus não está muito preocupado com isso. Ah, eu não gosto dela. Continua sua irmã. Deus é fantástico. Deus é fantástico. Então, se você também já começou a expressar, também fui procurado. Puxa, pastor, alguém está dizendo porque eu não concordei, porque eu penso diferente, eu sou sendo chamado de joio. Meu irmão, minha irmã, se você disse isso, ou se postou com isso, para o seu bem. Sabe por quê? Porque essa história de joio e trigo já tem lá um texto da Bíblia, né? Chegaram, vou contar uma parábola, Jesus começou a contar. Olha só, Senhor, né, vê o inimigo, plantou joio no campo, quer que a gente vá lá e faça uma limpa? E qual foi a resposta? Fica quieto, deixa. No tempo da colheita, a gente separa. Aí Jesus explicou no relacionamento humano, olha só, fica quietinho no seu lugar, porque você não sabe diferenciar. Sabe quem vai fazer isso? O que diz o texto? O que Jesus falou? Quem vai fazer isso? São os anjos. Lá no tempo final, os anjos vão fazer isso. Então fica na sua, porque você não sabe o que está fazendo. Isso é fantástico. Eu acho que não tem como ser mais direto. Eu e você não sabemos o que é joio e o que é trigo. Então assim, Jesus já combinou com os anjos. Então, queridos, não caia nessa armadilha. Vai fazer mal para você. Vai fazer mal para você, vai fazer mal para a sua família, porque você não sabe. Ou então você está querendo saber demais, né? Vamos lembrar o nosso cuidado da gente querer saber mais. Isso não deu certo lá em Gênesis, né? A gente querer saber o que é Deus quem sabe, isso não é bom para a nossa saúde. E a segunda razão dessa palavra é porque nós estamos no momento da ceia. Talvez alguém possa pensar, mas o que tem a ver isso com a ceia? O texto do apóstolo Paulo falando sobre a ceia, como ele recebeu lá em Coríntios capítulo 11, e no verso 27, nós vamos ler os outros daqui a pouco, diz ele: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A segunda razão é que no meu coração, no nosso coração, é coração pastoral, né? A gente não quer que você participe da ceia de uma forma indigna. E se nós cairmos nessas armadilhas, nesses perigos internos, nós estaremos participando da ceia do corpo de Cristo de uma forma indigna. Isso não é bom para você, não é bom para a família, né? Para a família e igreja, isso não é bom. Então, querida igreja, eu não sei, né, se aqui há alguém que tem caído numa dessas armadilhas, e talvez no futuro alguém vendo, assistindo esse culto, possa estar passando. Mas, querido, se você
caiu numa dessas armadilhas, se você está tão chateado que não consegue olhar no olho do seu irmão, da sua irmã, reflita, porque essa armadilha é cruel. Repito, para você, para a sua família e para a igreja. Mas, pastor, é ele ou ela que não fala comigo. Cumprimenta, irmãos. Cumprimenta. Eu morei num prédio interessante, que eu fiquei uns 2 anos cumprimentando duas pessoas, a mãe e a filha, no elevador. Eu morava num outro andar, eu sempre cumprimentei. Nunca me responderam. Eu achava assim uma coisa tragicômica, porque o elevador é aquele pequenininho, então você quase que fica, nariz com nem é olho no olho, quase nariz com nariz. Eu cumprimentava, bom dia, boa tarde, boa noite. Seguinte, assim, essas pessoas devem ter uma tristeza muito grande no coração para não serem simplesmente educadas. Aí depois de uns 2 anos aconteceu um acidente lá no apartamento delas. A gente teve lá socorrer, coisa e tal. Primeiro dia depois que encontrei no elevador, ela contou a vida dela toda. 2 anos sem falar. Se eu parasse de falar, eu sairia dali e ela não conversaria comigo. Deu o primeiro passo. Vai lá, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Deu o primeiro passo. Bem, Jesus pediu ao Pai, guarda-os para que sejam um. Mas Pedro, você falou que em algumas situações isso aconteceu na igreja e na história da igreja. Então, qual foi o poder da oração de Jesus? É Jesus, o Filho, pedindo ao Pai. Então, se Jesus pediu ao Pai, o Pai iria atender e não teríamos problema de unidade. Essa não é uma realidade na história da igreja. É porque Deus, o Pai, é cheio de vontade para que nós sejamos um. Mas é preciso que a gente queira. Ouvimos também hoje, nós temos diante de nós escolhas. Podemos escolher um caminho, podemos escolher outro caminho. Pela manhã nós vimos que podemos escolher o Éden, podemos escolher o Calvário. E agora, diante de nós está uma escolha. Podemos escolher desunidade, dissensão, conflito, e podemos escolher unidade. O desejo de Deus é o lado de cá, né? O desejo de Deus é que sejamos realmente uma igreja unida. E também já vimos em encontros passados que a unidade pressupõe o diferente. Unidade é diferente de uniformidade. E eu quero chamar a atenção para a igreja, né? Procure associar as mensagens que você está ouvindo. Unidade é diferente de uniformidade. Unidade pressupõe o diferente. Unidade pressupõe decisão, escolha nossa. E a unidade será possível não só por aquilo que iremos fazer ou falar, mas irá acontecer porque é desejo do Filho. O Filho pediu ao Pai, o Pai tem um acordo muito, muito íntimo com o Filho. Então, o que Deus espera de nós é a unidade, que possamos fazer essa escolha, vencendo aí essas dificuldades. Então, quero convidar os nossos diáconos aqui, estejam aqui à frente, e ao celebrarmos essa ceia, possamos ter essa consciência. Ceia do Senhor pressupõe unidade em Cristo Jesus. Quero convidar meus amigos pastores, Fabrício, Israel, a que auxiliem nesse momento.
O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Fique de pé, vamos cantar pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, todos. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. O apóstolo Paulo escrevendo aos nossos irmãos e irmãs da igreja de Corinto: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Vamos orar, agradecendo a Deus o sacrifício de Cristo, oferecendo o seu corpo. Vamos orar com a nossa diaconisa Helena. Oremos. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor Deus, que Tu nos concede, Senhor, de estarmos lembrando, Senhor Deus, do Teu sacrifício na cruz, Senhor Deus, por nós, Pai. E nós colocamos, Senhor Deus, vemos o pão representando o Teu corpo, Senhor Deus, que faremos, Senhor Deus, até que Jesus volte. Obrigada, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Comamos o pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos agradecer ao Senhor pelo sacrifício de Cristo Jesus, pelo derramamento de sangue que perdoa os nossos pecados e nos apresenta purificados diante de Deus. Vamos orar com o nosso irmão Fausto. Oremos. Pai, agradeço, Pai, por estarmos aqui reunidos, por esse sangue derramado por todos nós, por esse sangue da nova aliança, Pai, que nos trouxe proximidade a Ti, quebrou barreiras. Temos a Ti agora diretamente, graças ao sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz. Por isso, Pai, Te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Tomemos o cálice. Queridos, vocês podem estar assentados. Nós estamos encerrando esse nosso culto. Quero lembrá-los e convidá-los a permanecermos em oração pela nossa adolescente Heloísa. Ouvimos que o diagnóstico que ela está tendo não é um bom diagnóstico e ela precisa de um milagre. Aquilo que a ciência hoje, a medicina pode fazer, tem feito, e ela depende de um milagre. E aí a nossa intercessão, que durante toda essa semana possamos estar orando por ela. E sexta-feira, você podendo passar por aqui e participar junto com os adolescentes desse tempo de oração, dessa vigília de oração, passe aqui e demonstre aos nossos adolescentes o nosso envolvimento com a oração e a nossa fé na oração. Então, vamos continuamente orar pela nossa jovenzinha. Pai eterno, a Ti toda a honra, toda a glória, o nosso louvor, a nossa gratidão pelo tempo que aqui passamos. Deus eterno, nós cremos que o Teu desejo é que sejamos guardados em Ti para que possamos viver a unidade. Confessamos as nossas imperfeições, confessamos, ó Deus, os nossos desvios na caminhada. Mas, ó Pai, queremos dizer que nos arrependemos, e, ó Deus, e desejamos que a vontade do Teu Filho Jesus Cristo, de sermos guardados para que possamos ser nós buscamos isso, nós almejamos isso, nós queremos isso para as nossas vidas. Ó Deus, nós queremos isso para as nossas famílias, nós queremos isso para a nossa família de fé. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada para a unidade. Ó Deus, queremos suplicar a Tua graça,
Deus, um milagre na vida da jovenzinha Luísa. Ó Deus, sabemos que o Senhor é constante na vida dela. Ela tem testemunhado que, ó Deus, o Teu Filho Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Temos a convicção de que o Teu Espírito habita nesta vida e suplicamos que esta Tua presença, Senhor, esteja renovando as forças a cada dia, Senhor, nesta luta, nesta batalha que ela está enfrentando. Pedimos também sobre a vida dos pais, ó Deus, familiares. Renova as forças, renova a esperança, e que em tudo, Pai, em cada momento que ela está vivenciando, que a família está vivenciando, o Teu nome seja honrado e glorificado. Despede-nos, Pai, com a Tua paz, a Tua graça, a Tua proteção. Concede-nos uma semana, ó Deus, de presença contigo. Possamos ter os nossos corações, as nossas mentes abertas àquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor falará e aquilo que o Senhor pretende fazer em cada um de nós. Estamos em Tuas mãos, confiamos em Ti e suplicamos essas bênçãos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, um bom retorno aos nossos lares, uma boa semana. E Deus permitindo, nos encontraremos enquanto culto comunitário na quinta-feira. Até mais, queridos. Está o Senhor, a Ele o templo erguei, o louvor, o palácio, com graças o trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e o canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, o louvor no palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Todos tiraremos uma foto. Obrigada. Eita. De nada. IBMER Notícias avisa. Acabar o culto.